Ah, mas lá vem vocês de novo dizer que nada existe. Alguma coisa tem que existir, né? Mas o que é? O que existe? Meu nome é Francis. Eu sou a Iris. Esse é o Trash Café. E vem com a gente. A gente estava debatendo até quase agora, e eu até comentando com a Iris sobre a última experiência que eu tive de ayahuasca, que foi domingo, dia 12/12, e que a Iris e o Guilherme tinham acessado, tinham experimentado isso. Eu acessei a informação, alguma parte de mim não me permitiu ir mais além. Eu reconheço que foi alguma parte de mim. E que eles falavam, eu compreendi a informação, mas como eu não tinha sentido a informação, eu não compreendia de fato a informação. E quando eu experimentei isso, na própria cerimônia, eu falei assim, meu Deus, isso é um desrespeito com muita coisa. Não esse desrespeito de arrogância, mas um desrespeito, foi só o termo que eu usei. Mas é um acesso de consciência que aí eles falam que nada existe, tudo existe, nada existe, tudo existe. Caramba, gente, você experimenta que a consciência realmente não é essa coisa residual que eu chamo de eu, ou que alguns chamam de ego, ou que alguns chamam de fonte de pensamentos, ou de senso de individualidade, um falso senso de individualidade, um pseudo-senso. E aí você vê que só existe uma consciência, que talvez tende a ser Deus, e que no Oriente eles falam que tudo que a gente vive é o sonho de Deus. Lá no Egito, no Hermes Trismegisto, fala que o universo é mental. E é um nível de complexidade de informação que eu deixo para eles tentar esclarecer. Depois de acessar um pouco dessa informação, você fica assim, meio maluco. Como a gente já disse em vídeos passados, que o pessoal pediu tanto a continuação, a gente fica meio perturbado, de certa forma, porque é difícil encaixar aquela realidade que se viu, que teoricamente é o que existe, né? Como a gente já falou em outros vídeos, e se você for buscar essa informação, você vai ver que tudo isso que existe aqui é uma matrix, né? É apenas a projeção do que sua mente quer que seja real. Do que essa mente, corpo aqui, seja real. Então, por isso que a gente acaba vendo a mesma coisa, né? Só que o que você vê e o que é verdade pode ter uma distância muito grande nisso, né? Do que realmente é realidade. Então, enquanto a gente vive aqui, que não se preocupa em saber na evolução o que é verdade, o que é mentira, aonde queremos chegar, é muito mais simples, né? Como a gente sempre fala nos vídeos, a ignorância é confortável, né? E aí quando você passa a enxergar o outro lado, a ver como você entra por um período de turbulência, porque como eu sempre disse, como trazer aquela informação para cá, para essa vivência que a gente chama de realidade, né? Aí você meio que entra num certo conflito, que é o que o Francis falou, que parece uma coisa muito egoísta, uma coisa muito como se um desrespeito. Um desrespeito. Mas a gente acessa isso de uma maneira um pouco distante, porque a gente vê tudo isso como se fosse um lago, e em cima desse lago tivesse um vidro transparente de acordo da onde você enxerga, sabe? Por que vai ter gente aí que já tomou ayahuasca ou que está no caminho na busca espiritual e nunca viu nada disso? Eu, por exemplo, vi as coisas, cada pensamento que eu tinha se formava o que eu pensava, daqui a pouco desmanchava porque eu pensava outra coisa e formava aquela outra coisa. Quem não viu esse vídeo da minha experiência pode procurar aí no canal. Então, por que outras pessoas não veem isso? A conclusão que a gente tem, e muitas outras pessoas, inclusive condutores de cerimônia de ayahuasca, é que a medicina ela só permite você ver aquilo que você está preparado para ver.
Eu acho que seria, ou não também, porque tem gente que sai traumatizado de lá, isso aqui é tudo alucinógeno, é tudo mentira, é tudo, enfim, cada um vai ter uma percepção. Ayahuasca Mas eu acredito muito nisso, que ela só vai mostrar aquilo que você realmente precisa ver. Então tem gente que se vê lá na infância, curando um trauma que sofreu na infância. Eu, por exemplo, como já estou na busca aí mais tempo, eu já fui logo jogada nesse vácuo quântico de ver como as coisas realmente são, de que tudo isso é uma matrix, eu vi. Eu literalmente vi toda a matrix, a separação do que é real e do que é a ilusão. Então cada um, eu acho que no final todo mundo vai no mesmo lugar, mas eu acho que depende do caminho que você tá para você ver o que você precisa ver. São sabe? os níveis de consciência. Ela vai ampliar essa consciência de acordo com o estado de consciência que você tem, né? Isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que ninguém, Não, tá? todo É só uma mundo. questão de acesso, aquilo que você pode ter acesso nesse momento, que você vai entender ou não, porque eu quando vi tudo isso eu fiquei meio perturbada, né? Quem não viu o vídeo passado também tem um outro vídeo aí, o que você acredita, onde eu e o Guilherme a gente relata isso do que a gente começou a entrar num grau de, meu Deus, que loucura, tô ficando louco. Então é um caminho, uma jornada um pouco confusa, tá? E que não é isolado nesse tempo, e não é isolado só a medicina da ayahuasca. Não. Porque a gente encontra um certo nível de conforto intelectual em várias passagens de mestres orientais. Não que a gente lê essas informações com esse viés de confirmação, mas é só tipo, a pessoa está dizendo aquilo que eu experimentei, e essa pessoa viveu há 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. 200, 100, enfim. E é tipo, se você parar para analisar com sinceridade, eles estão falando sobre a mesma coisa e expressaram só na sua individualidade, mas é a mesma coisa que eles estão dizendo. E aí é um acesso, literalmente você mergulha no oceano e nesse momento não existe mais o oceano nem você, só existe tudo. E como esse tudo não tem um senso de limitância, acaba sendo um nada. Então o absoluto nada é onde a gente se encontra consciente. E eu acho que um meio muito prático de se acessar isso, mas tem que ter disciplina, claro, é a meditação. A meditação ela vai te levando aos poucos lá, tem técnicas de respiração que eu e eles estamos fazendo, treinando com outras pessoas, que ela leva nesse mesmo lugar, nesse estado de consciência que a ayahuasca leva, só que de um modo mais sutil. Sem usar nada. Sem usar nada. Você fica no controle. Através da respiração você controla o nível que você quer estar, porque tem muito disso também. A gente tem pessoas que tomam ayahuasca, eu passei mal em todas as vezes, assim, de vomitar, de ter sensações muito ruins, então isso acaba se tornando um pouco desconfortável. Às vezes você não consegue entender a informação que você precisa entender por causa desse passar mal. Então essa questão dessa técnica de respiração e meditação, você alcança muito importante. isso sem nenhum... Você vai obedecendo o processo, né? Porque querendo ou não, a gente está condicionada ao nosso corpo físico, então o meu órgão tem limitações, a gente está condicionado as nossas experiências de vida aqui te trazem limitações, né? Se eu te digo que nada existe, sem você ver que nada existe, você não vai acreditar, você vai achar que eu sou maluca. Agora, foi o que eu falei com o Francis, nossos debates agora ficaram mais fáceis, porque ele acessou o que eu já acessei. Então, antes eu falava e ele ficava assim meio com a cara de desconfiado. E quando você vê, é outra coisa. Mas é uma cara que vocês vão estar fazendo, entendeu? Você não tem como negar aquilo que você viu, entendeu? Como diz, contra a experiência não tem argumento. Exato. Mas, e aí que eu falo, eu não falo para criar um interesse, né, nessa coisa metafísica, mística, de tentar experimentar esse ampla expansão de consciência para tentar ver esse dissoluto nada. Não. Eu acho que o mais prático e o mais funcional é tentar trazer para a sua vida métodos que te levam até lá, sabe? Mas... Por quê? Porque... Se você está aqui nesse vídeo é porque você tem algum interesse
em saber da nossa caminhada, porque o nosso canal é sobre isso, sobre a nossa jornada espiritual e até onde a gente vai chegar, o que tem depois, né? Então, se você está buscando uma evolução ou uma melhor vivência nessa terra, né? Nessa matrix que a gente está vivendo agora, a nossa etapa tá assim, a minha etapa está agora no... Eu compreendi que o que precisa acontecer é hoje. A gente vive hoje, a gente não vive amanhã, a gente não vive no ontem, a gente tem que viver hoje, exclusivamente hoje. É o hoje que existe, né? Amanhã é amanhã, hoje você está vivendo hoje. Quando você acordar amanhã, vai ser hoje. Entendeu? Então você tem que viver o hoje da melhor maneira possível. E a evolução da consciência ali, a nossa transformação, o nosso caminho espiritual, é para quê? Teoricamente é para que a nossa passagem dessa matrix para o pós seja uma coisa mais consciente. Então é para que você vá mais puro, né? Ou absolutamente puro, enfim. Eu acho que o propósito, eu ainda não tenho longe a informação de saber o propósito de porquê tudo isso, o porquê dessa vinda, o porquê dessa purificação, o porquê dessa ida, enfim. E uma dica, não se pergunte muito isso, porque senão você você esquece de viver o hoje e fica só focado no mas o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer quando eu morrer? Calma. Ou o que vai acontecer quando eu me iluminar? Mas o que é iluminação? Eu acho que sim, nessa questão de viver o hoje, a gente traz para agora toda a minha energia, todo o meu estado de consciência está aqui agora comigo. E então, nesse aqui agora comigo, eu experimento ser presença. E nessa presença, tudo que existe simplesmente é. Então, quando eu estou aqui agora, Deus está aqui agora. Quando a gente fala Deus, não é essa deidade fora, externa, autoritária, divina. Está aqui. É toda a realidade, incluindo você. Então, quando eu estou aqui agora, sendo aqui agora, vivendo aqui agora, sentindo aqui agora, eu sou isso tudo que existe aqui. Mas isso a meditação traz, porque quando a gente está meditando, tem técnicas, vai ser inspiração, vai ser mantras, mas além das técnicas, você experimenta o estado de presença. E você vê que nesse estado de presença você está muito mais fácil, muito mais acessível a se tornar permeável pelo esse amor que está aqui agora em tudo. E se o amor está aqui agora em tudo, por que eu vou tentar? A minha mente projeta sempre a minha atenção para o futuro ou para o passado. E nisso também tu acaba dissolvendo ansiedade, porque a ansiedade vem através do quê? Daquilo que você quer depois. Ai, o que eu preciso para amanhã? Eu tenho que deixar pronto, eu tenho que fazer acontecer. Isso em relacionamento, em trabalho, em dinheiro, em tudo. Então essa ansiedade que a gente gera em querer deixar o amanhã pronto hoje, isso vai se dissolver, porque você aprende a viver o hoje, aprende a dar valor no hoje, né? Aquela história viva hoje como se não houvesse amanhã, é exatamente isso. Né? Você não vai deixar, não, mas eu vou deixar de fazer tal coisa hoje porque amanhã eu tenho outra coisa para fazer. Não, vive hoje. Fica nessa correria, né? Tanto que as pessoas estão tão acostumadas a estar sempre nesse movimento frenético, porque chega a ser uma tortura você deixar uma pessoa 1 hora quieta, sem telefone, sem fazer nada. Simplesmente 1 hora existindo. E ela é engolida por um tédio, ela é engolida por um sentimento de insatisfação por não estar fazendo nada, que a gente vê, que a gente está num momento na nossa sociedade em que o movimento, sabe, é em alta velocidade. Então a demanda social traz isso pra gente. Mas a gente tem que saber experimentar a vida além das obrigações sociais. Que é isso que a gente aprendeu desde pequeno, né? Trabalhar muito para ter alguma coisa, você tem que estudar, você tem que estar sempre fazendo. Você não se acalma, você não tem tempo para se escutar, para se sentir, para sentir o momento. E essa foi uma resposta linda, íntima que eu tive no domingo. Eu estou sempre buscando, sempre estudando, sempre vendo palestras, sempre escutando audiolivro, sempre lendo livro, estou sempre em atividade intelectual ou emocional, sempre em atividade... E esquece de botar em prática. E sempre engolindo informação, sempre querendo informação. E quando eu tive esse acesso
dessa completa informação genuína de tudo e tudo é 100% disponível a todo momento, tipo, qual livro que eu devo ler agora? Não que eu nunca mais vou ler livros, mas eu achava que eu precisava Fica assim perdido, gente. de estruturas intelectuais para estar num nível mental para acontecer uma experiência. Mas é uma coisa que eu até comentei com a Alice quase agora. Buda leu quantos livros para se iluminar? Jesus leu quantos livros para amar? Então a gente pensa que o acúmulo da informação vai gerar resultados. Mas a gente não precisa desse acúmulo de informação. Não que não seja necessário. É necessário. Para quem não está completamente zerado, que eu chamo a pessoa que está crua ali, que não tem nenhuma um passo de alguma coisa espiritual, alguma coisa de quero saber o porquê, é interessante começar por algum lado. E começa por onde? Através de vídeos como o nosso, através de livros, depoimentos de outras pessoas. Depoimentos. É necessário. Só que chega um momento que o mais importante de tudo isso é você colocar em prática. Se você não colocar em prática tudo que você está lendo, tudo que você está buscando, a informação se dissolve. Ela não vai trazer melhoria nenhuma. Histórias sobre a fonte não vai fazer com que você experimente ir até a fonte. Então a prática, e quando tu chega até a fonte, tu fala, todas as histórias, tá, valeu, mas não precisa. É isso que eu falei, parece um desrespeito a tudo isso, mas tipo, não um desrespeito arrogante, mas tipo, qual livro que eu leio agora? E a mudança é nítida para quem está no caminho, é nítida para quem está ao seu redor, vai começar a ver, porque assim você começa a compreender muita coisa. Eu por exemplo, tenho um caso, eu estava um tempo atrás tomando floral para ansiedade, que eu estava muito agitada. Eu sempre fui a pessoa que eu quero tudo para ontem. E isso assim conseguiu me acalmar. E aí a menina assim, comprei aquele floral que tu falou que estava tomando, tô tomando também. Eu digo, que bom, então eu vou dar um vidro lá em casa que eu comprei, tá cheio, eu não tô mais usando. O que você fez que você não tá mais usando? Eu digo, é uma longa história, mas eu tô muito mais calma. A gente acaba compreendendo o que causa tudo isso e o porquê de tudo isso. Tem alguma necessidade de você ter todo esse estresse? Tem alguma necessidade, entendeu? Você vai compreendendo, você vai deixando de ter certas atitudes, você entra em contato com o amor divino, então aquilo ali te deixa mais... Eu sorrio agora para quase tudo. Claro, não estou dizendo que eu sou perfeita, tá, gente? Né? Tem altos e baixos, até porque a gente tem que viver a dualidade dos momentos, né? Tem o bem, o mal, o amor, o ódio, enfim... um não vive sem o outro, então, né, a gente está em constante movimento. Então, perfeita não sou, mas é tão gratificante, assim, eu me vendo, a minha evolução, assim, eu acho tão lindo, porque agora eu consigo ficar em silêncio, eu consigo amar coisas que eu odiava antes, que me irritava, ou simplesmente deixar no neutro, né, não interfere mais no meu bem-estar ou não. E isso tudo começa porque a meditação, que se fala tanto da meditação, porque é o silenciar a mente. E aí é outra coisa que muitas pessoas confundem. Mas o silenciar a mente é total silêncio, né? Ou eu simplesmente não falar nada, não abrir a boca, não emitir som, e isso já é silêncio. Não. O silêncio é aquela vozinha que fica falando lá na sua cabeça. Sabe? Aquela vozinha que está sempre ali. Mas não vai por esse caminho porque senão você vai errar. Mas tu vai ficar sem dinheiro para pagar aquela conta. Mas tu vai, entendeu? Aquela vozinha que você tem que silenciar. Uns chamam de ego, outros chamam de mente, enfim, né? E por aí vai, tem vários nomes. Então, quando você aprende a silenciar essa vozinha, é aí que a mágica começa a acontecer. Você dá espaço para a consciência se manifestar. E não é ausência de silêncio, como todos vão achar. Então essa vozinha calou, existe o silêncio. Não. Existe o silêncio dessa voz. Aí entra a consciência universal, ou o divino, ou Deus, ou seja, como você quer chamar, ou o vácuo quântico. Aí é que você acessa essa informação. E aquilo ali é uma coisa tão natural. Você sente, você escuta, mas não escuta aquela vozinha. É uma coisa diferente, é com a completa presença. Isso, é um escutar tão nítido, tão
mas não é palavras, é a informação. É uma coisa tão divina que não tem nem como explicar. Eu Quanto acho mais que- a gente tenta explicar, pior fica. Isso é verdade. Eu acho que nesse momento, lá, vamos chamar de Samadhi, e lá na Índia, eu acho que aí... A cultura hindu, né? A cultura hindu ali é muito bonita, assim, sim. a espiritualidade. Eles têm uma pegada um pouco mais disciplina, né? E nesse momento que a gente experimenta a vida sem a interferência dos pensamentos, eu acho que a gente está experimentando a existência sem o filtro Aquilo do que a ego. gente realmente é. Então, tipo, tu é engolido pela existência. Tu entra no mar e você é o mar é você, e não tem mais mar, não tem mais nada. Outra metáfora que eu gosto bastante, que eu escutei esses dias, é assim, você está num lago e tá ventando muito. O lago tá assim, todo se mexendo e tá uma noite linda, cheia de estrela, lua. Você consegue ver no lago a luz, o reflexo da lua, as estrelas? Não, né? Você não vai conseguir ver porque a água tá turbulenta, então vai ficar tudo remexido. Toda aquela informação linda que poderia estar sendo refletida na água tá turbulenta. Então essa turbulência seria nossos pensamentos. Eles deixam tão turbulenta a realidade que você não consegue ver. Boa. Então, quando você pega um rio que você acalmou, conseguir acalmar o vento, que seria a minha mente, está silenciado, é o vento, e o lago ficou calminho, lisinho, você consegue o quê? Você consegue ver o reflexo da lua, das estrelas, você consegue até ver o fundo do lago, né? Então você começa a ter uma visão diferente de uma coisa que estava ali. Boa Você não metáfora. estava conseguindo ver porque a sua mente estava ali bagunçando a água. Entendeu? Eu achei isso muito legal. Eu adoro metáforas porque fica muito mais fácil de explicar as coisas, né? Pelo menos para você ter uma ideia do que é. E olha o quanto bonito pode ser a existência se você está nesse Em espaço harmonia. de silêncio. Mas tá, como é que eu faço para ver a lua e as estrelas na superfície da água? E como é que eu faço para quietar a água? E, sabe, uma outra metáfora de Buda diz que imagine os seus pensamentos, a sua mente, como se fosse um rio, e nesse rio passou ali um carro de boi, e naturalmente a lama e a sujeira que estava no fundo do rio subiram, e fica aquela água suja, lamacenta. E Buda disse para o discípulo dele: sente ao lado do rio, espere toda essa sujeira decantar, e aí sim você bebe da água. E na meditação é exatamente assim, não é que vou sentar ali em 5 minutos, 10 minutos, vou acessar todo. Não. A princípio é um pouco mais difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Mas quando você está sentando para meditar, a metáfora que representa talvez esse momento é a decantação ou o filtro natural de uma água suja com barro, e você deixa aquela água suja com barro algum tempo ali. Não faça nada, só. Só esteja ali. Mas não fica com um galho mexendo na água, sabe? Só observa a água no seu curso natural. Que naturalmente nesse espaço de observação, os pensamentos vão e a consciência vem. Então assim, há naturalmente nesse espaço de silêncio o filtro dessas coisas. E com o tempo vai ficando cada vez mais fácil você limpar a sua consciência, limpar a sua mente, deixar a mente em silêncio. Então no começo é um pouco difícil. A água está bem lamacenta porque você nunca meditou. Você para pensar que você nunca para pensar. Você pensa quando acorda, quando dorme, até quando está dormindo tem atividade neural. Então você nunca está com a mente quieta. E você tem quantos anos? 12, 15, 20, 50, 60, 80? Então 80 anos de existência sem esse momento de calmaria. E não é em 1 hora de meditação que você vai resolver tudo isso, sabe? Então tá bem mexida essa água. Mas arrume disciplina, hora, momento. E meditação não é cruzar as pernas. Não. Meditação é qualquer coisa que você esteja fazendo. No dia a dia. A meditação é silenciar aquela vozinha que fica ali falando dentro da tua cabeça. Se tu tá ali no teu trabalho, ou no trabalho é um pouco mais difícil porque você sempre tem coisas para fazer, né? Mas, por exemplo, você tá caminhando, ou você tá sentado, enfim, lavando louça, você silenciou a mente, isso já é meditar. A pessoa acha que meditar não, tem que dobrar as perninhas aqui, ficar Não, é silenciar a sua mente.
A partir do momento que você silencia aquela vozinha, você vai aos poucos entrando em conexão com a consciência, com o todo, com essa coisa divina, né? Então é aí que entra o ato da meditação. E aí tu tá completamente permeável a acessar o amor que tá aqui o tempo todo. E aí é que a mágica começa a acontecer. Aí que você começa a ter sensações, a sentir o amor, ou a ter algumas vivências que você precisa relembrar do passado, enfim, curar alguns traumas, e aí vai, é muito interessante. Mas tem muita coisa ainda na caminhada. Comenta aí com a gente o que você achou desse vídeo. Quem tem práticas meditativas e já teve experiências um pouco metafísicas ou até sente o resultado psicológico que isso traz, comenta aí também. E é isso, vamos caminhar junto, que não é questão de se iluminar, é questão de iluminarmos. Iluminarmos, porque eu sou você, você é eu, somos todos uma única consciência. É um pouquinho complicado de entender para quem não tá. É um pouquinho assustador e desrespeita muita coisa, parece, né? Aos pouquinhos vai. Na verdade é assim, é tão simples, é uma coisa tão simples, que esse corpo que vive nessa matrix não está acostumado com a simplicidade. Então por isso que se torna difícil. Porque a gente fica buscando, mas peraí, não é simples não, cadê a dificuldade disso aqui? Aqui eu tenho que ralar, aqui eu tenho que... Não é simples, não é. E aí aquela vozinha fica buscando a dificuldade. É simples como o crescimento de uma planta. É o processo dela, ela só faz. A gente tem outra metáfora da planta que dá o fruto, né? A planta não fica pensando como que ela vai fazer o fruto, porque tem que ser vermelho, porque tem que ser redondo, porque... Não, ela só faz. Quanto tempo a árvore praticou para ser árvore? Quanto tempo eu tive que praticar para crescer esse homem? Quanto tempo ela praticou para ser mulher? Então, a gente está muito apegado nesse negócio de o resultado pós-prática, sabe? Tem que sofrer para encontrar o mérito, sabe? Essa coisa sempre aprisionada a essa meritocracia ilusória, sendo que você não tem que sofrer para ver Deus. Deus não quer Deus como se fosse uma deidade egóica que tem os próprios prazeres e vontades. O negócio é que o universo tem dono e a gente é imerso a isso. A gente está dentro da coisa, não fora da coisa. A gente não vai buscar Deus em algum lugar ou a espiritualidade, a iluminação em algum lugar. Não está fora, longe disso. Está em tudo. Fora, dentro, fora, nas beiradas, no miolo. É isso aí, gente. Então comenta aí o que vocês querem saber, o que vocês acharam. E vai ter mais vídeos. Agora vai ter rotina de vídeo. Um beijo. Traz café.